Glórias a Deus. Amém, igreja? Então hoje, na manhã de hoje, vamos tratar exclusivamente sobre a hipocrisia. A hipocrisia é fácil a gente ver quando está uma árvore feita na vida dos outros. Mas quando a gente olha para essa árvore grande, poucas vezes a gente se lembra que no começo era só uma sementinha insignificante. Uma sementinha que encontrou terreno fértil, que foi crescendo, até ser uma árvore feita. Uma sementinha que quando estava ali numa pequena erva era facílimo tirar. Mas depois de uma árvore feita, de uma árvore grande, o trabalho para cortar é grande e para arrancar a raiz, misericórdia. Cortar uma árvore é até fácil, uma árvore feita, comparado com o trabalho que é para tirar a raiz do chão depois. E olha que não é assim fácil cortar uma árvore. Requer força e requer esforço, que seria evitado se tomássemos a mão da enxada e arrancássemos aí essa semente antes mesmo dela pudesse crescer. A semente da hipocrisia, ela pode nascer no coração de qualquer discípulo do nosso Senhor Jesus Cristo, qualquer mas ela se tornar uma árvore feita, aí o errado já somos nós. Por isso sempre temos que tomar a foice e a enxada na mão, amém? Glórias a Deus. Para os irmãos verem como é que isso é verdade, que qualquer discípulo pode ter, olha o que a palavra de Deus diz em Lucas, capítulo de número 12, verso de número 1. Ajuntando-se, entretanto, muitos milhares de pessoas. Quantos milhares, igreja? Muitos milhares, de sorte que se atropelavam uns aos outros. Começou a dizer a seus discípulos, Jesus Cristo começou a dizer aos seus discípulos: acautelai-vos primeiramente do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Glórias a Deus. Note que passagem poderosa. Ajuntou-se, entretanto, quantos se aproximaram de Jesus? Muitos milhares. Começou a se ajuntar, de sorte que se atropelavam. Outras traduções vai dizer que pisavam uma nas outras, uma passando por cima da outra, para chegar no objetivo que era o nosso Senhor Jesus Cristo. E quando Jesus disse isso, ele não disse para toda essa multidão, não foi falado para toda essa multidão, mas para os seus discípulos: acautelai-vos primeiramente do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Observamos o cenário geral em que foi feita essa advertência. E digo, nós devemos observar, porque foi dirigida a todos os discípulos, indiferente do tempo. Essa mesma advertência do nosso Senhor serve para nós na manhã de hoje. As pessoas tinham um objetivo, e um bom objetivo: se aproximar do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas para alcançar esse objetivo, não se preocupavam se passaria por cima ou se pisaria uma nas outras. Em outras palavras, de maneira bagunçada, de qualquer jeito, buscavam se aproximar do Senhor Jesus. E se tivesse outro irmão na frente, para ele não era outro irmão, era um obstáculo que deveria ser passado por cima para alcançar aquele objetivo. Queria chegar a Jesus de qualquer jeito. E eu te pergunto, para quê? Se não para gastar nos seus próprios deleites. Se aquela multidão, aquelas muitas milhares de pessoas tivesse buscando o nosso Senhor para aprender mais dele, eu tenho absoluta certeza, naquilo que eu conheço de Cristo, que ele não teria falado só aos discípulos, mas teria falado para toda a multidão. Glórias a Deus. Como em outras oportunidades ele falou, mas porque aquela multidão só queria a bênção e não o abençoador, Jesus Cristo se dirigiu somente aos discípulos. Glórias a Deus. Isso por quê, igreja? Porque esses muitos milhares buscaram a Jesus desse jeito? Porque eram fruto do seu tempo, porque foram ensinados por hipócritas, agiam com hipocrisia.
e o trabalho era grande. Jesus Cristo, ele tinha uma obra a ser feita e seria continuado pelos seus discípulos. Por isso que o nosso Senhor Jesus Cristo deu esse tempo de qualidade para os discípulos, porque chegaria o tempo que esses muitos milhares teriam a oportunidade de ouvir: acautelai-vos da hipocrisia, acautelai-vos do fermento, acautelai-vos dos ensinamentos desses escribas e fariseus hipócritas. Então, na manhã de hoje que eu pergunto, a pergunta é: quem nós somos? Os muitos milhares que passam um por cima do outro para ter a bênção, ou os discípulos que estão com ouvidos atentos para ouvir o abençoador? Glórias a Deus. A mensagem de hoje, da manhã de hoje, não é para os muitos milhares. A mensagem da manhã de hoje é para os discípulos. Glórias a Deus. Então, igreja, isso aqui fica como medida para nós medirmos e examinarmos a nós mesmos. A palavra está servindo, e lembrando sempre, a boa palavra do Senhor, ela não nos leva a sair alegre com o pregador, mas a sair triste com nós mesmos, com os nossos pecados e nossas atitudes, ou nos revigora para continuar naquilo que é certo e naquilo que é certo, nos fortalece como um alimento e mantimento, dando força para continuar exercendo aquilo que é certo. Então, que a palavra de Deus tenha esse efeito, ou para tristeza, se estamos no pecado, ou para alimento que revigora, se estamos fazendo certo. Amém? Glórias a Deus. Primeiro, antes de mais nada, a quem estamos dando os ouvidos? 1 Coríntios 15:33, a palavra de Deus diz: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Não tem sociedade entre luz e trevas, entre justiça e injustiça, entre Deus e Belial. Não há. Ou nós estamos na condição de luz para extirpar as trevas, ou nós estamos na condição de sal para dar sabor, mas nunca para nos associarmos ao mundo. Temos que ser influência e não sermos influenciados. Então, se estamos numa roda, qual tipo de conversa está tendo nessa roda? O Espírito Santo está tendo voz e liberdade para falar? Amém. Ainda que ainda não sejam pessoas salvas, ainda que não sejam cristãos feitos, mas se o Espírito Santo está tendo liberdade para falar, continue, porque no tempo certo vai haver fruto. Mas se eu estou numa roda de amigos, se eu estou numa roda familiar, se eu estou numa roda no trabalho, entre os colegas, na qual o Espírito Santo não tem liberdade, e se o bem, o bom não está lá, o que vai ter vai ser o mal, a maldade. E as más conversações, se eu me demorar nessas más conversações, fatalmente vou ter os bons costumes corrompidos. Não tem jeito, igreja. Não adianta nós nos enganarmos que eu vou me demorar aqui, vou me demorar nesse filme, vou me demorar nesse programa, vou me demorar nesse stream, vou me demorar nessa roda e não serei influenciado. Isso é uma mentira de Satanás para as nossas vidas. E ai daqueles que caem nessa mentira. Esse povo era fruto do seu tempo, e por tantas más conversações e maus ensinamentos, os costumes deles eram maus, porque esses costumes eles colocavam sobre a palavra, e não estava abaixo da palavra de Deus, mas estava acima da palavra de Deus, e por isso que eles perseguiam nosso Senhor Jesus. Provérbios também vai dizer, Provérbios 13, verso de número 20, quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Glórias a Deus, amém? E se tem um tipo de pessoa que Jesus mais combateu, foram os hipócritas. A hipocrisia é um mal que, se encontrar espaço no coração, vai virar uma grande árvore, vai fazer sombra e vai nos levar a viver as trevas. Por isso que o nosso Senhor Jesus Cristo diz claramente, a parte B do verso de Lucas 12, diz assim, acautelai-vos primeiramente do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia.
acautelai-vos primeiramente. Antes de mais nada, o que está sendo ensinado? Não é à toa que o Espírito Santo de Deus sempre nos exorta: se a casa de oração ensina a palavra de Deus, fique. Mas se não ensina, e pega suas coisas e vai embora, e vai buscar um local onde a palavra de Deus tem liberdade, tem livre acesso. Então, se estamos colocando alguma coisa diante dos nossos olhos para ler, colocando algo no nosso ouvido, que primeiramente tem fermento farisaico, tem hipocrisia, acautelai-vos, sai de perto, evita, porque Deus tem muita coisa boa aí que tem que ser ouvida, e não essa hipocrisia. Glórias a Deus. Primeiramente, acautelai-vos. Nosso Senhor compara a hipocrisia a um fermento, comparado com a farinha, com toda a receita, a farinha de trigo que vamos tomar como a palavra, e o azeite, que é a unção do Espírito, ela está em bem menor quantidade. Está em bem menor quantidade, referente à farinha, referente ao azeite. Mas olha só, ela tem o poder de levedar toda a massa. Ela contamina e ela influencia toda a massa. Ainda que tenha muita palavra, ainda, e a gente vai aprender que os hipócritas também podem ter unção e ser usados pelos dons do Espírito Santo de Deus, mas eles não têm o fruto. Então, ainda que tenha palavra, ainda que tenha azeite, se tiver esse fermento, acautelai-vos. Glórias a Deus, aleluias. Igreja, não pode haver espaço para hipocrisia na vida do cristão. Devemos ser intolerantes. Devemos entender que o simples contato com a hipocrisia e com a tolerância à hipocrisia vai nos fazer mal, vai nos contaminar e vai nos adoecer. Pior que a Covid-19, pior que a tuberculose, pior que a lepra física é a hipocrisia. Quantos não começaram bem, mas não vigiaram, e essa semente brotou, cresceu, e tiveram seus ministérios totalmente comprometidos. A Bíblia dá um exemplo de um bom companheiro de Paulo, Demas. Paulo, em várias cartas, fala como cooperador, mas para Timóteo, já no final, fala que Demas o abandonou amando o presente século. Marcos, que no começo talvez tinha um pouco de hipocrisia ali, e houve um momento de dissensão, nessa mesma epístola que Paulo fala de Demas, que eu acompanhei em todas as viagens, fala: e me manda Marcos, porque é muito útil ao evangelho, à obra. Então, quando a gente vigia e tira, e o conselho é aos discípulos: tira enquanto está pequeno, porque depois vai dar muito trabalho, e se não tirar, nós não entraremos na porta estreita. Esforce-se, acautela, olha nesse campo aí se tem essa sementinha aí, se está brotando, porque depois de árvore vai dar trabalho. Não adianta só podar, não, vai ter que arrancar, cortar e tirar a raiz, e dá trabalho. Glórias a Deus, aleluias. A religião dos hipócritas é rígida com os erros alheios, mas branda com seus próprios erros. Primeiro, a religião dos hipócritas é rígida com os erros alheios, aponta o dedo e cobra e mostra o caminho da justiça. O cisco do irmão, misericórdia. É o primeiro a falar: deixa eu tirar que está errado, mas não se atenta para a trave do seu próprio erro. Glórias a Deus. Olha o que a palavra de Deus diz em 1 Samuel: mais um que começou bem, mas pouco a pouco a hipocrisia foi tomando espaço e contaminou todo o seu ministério. 1 Samuel 1, do verso 12 em diante. E sucedeu que, perseverando ela quem Ana, em orar perante o Senhor, Eli observou a sua boca. Porquanto Ana no seu coração falava, só se movia os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz. Ana estava tão amargurada e se enterramando aos pés do Senhor, que os lábios ali mexiam, mas ela orava com o espírito, ela estava ali se quebrantando aos pés do Senhor. E Eli ali só estava observando a vida dos outros.
Enquanto a pessoa está adorando e orando aos pés do Senhor, em vez de Eli buscar ver o filho e crer nele, buscar ver o nosso Senhor, estava mais preocupado em como o outro adorava. Amém! Ele até poderia ser assim, se ele fosse para com todos. Mas com Ana, ele viu, e pelo que Eli a teve por embriagada, ele ainda julgou mal, e falou para ela, e disse-lhe Eli: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Então Eli não quis saber o que estava acontecendo com Ana. Ele só observou, viu ali meio por cima, já julgou e decretou: aparta de ti esse teu vinho. Vai ficar embriagada até quando, mulher? Essa loucura? Ali era Eli, julgando e decretando Ana, que estava adorando o Senhor e derramando a sua angústia aos pés do Senhor Jesus Cristo. Aí você pode falar, mas Eli talvez julgou mal pela circunstância, mas Eli era severo da mesma forma para sua casa? Eli era severo da mesma forma para sua casa? Ana, ele viu Ana, julgou e foi e repreendeu, mas para a casa dele ele virava e falava para o filho: não é assim, meu filho. Eli era condescendente com os erros dos seus filhos, porém observe a severidade que tratou Ana. Glórias a Deus. Olha ali no versículo 14 de 1 Samuel 1,14. E disse-lhe Eli: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Mas olha como era a casa desse mesmo Eli. 1 Samuel 2,12. Era, porém, os filhos de Eli filhos de Belial, não conheciam ao Senhor. Glórias a Deus. Então o compromisso dele com a casa dele não era a mesma severidade que ele tinha com as outras pessoas que estavam adorando a Deus. Se ele tivesse a mesma observância na qual ele observou Ana para como os filhos dele exerciam o sacerdócio, nunca ele ia deixar os filhos deles meter o garfo na panela. Isso assim é hipocrisia, e aqui não devemos olhar para a árvore na vida de Eli somente. Mas será que não tem essa semente na nossa? Será que não somos brando com os nossos erros e com os erros dos nossos e severo com os erros alheios? Será que não perdemos muito tempo olhando para a vida do irmão e nenhum tempo gastamos para examinar a nós mesmos? Cuidado, igreja. Começa como uma pequena semente até virar árvore feita. Deus amava Eli. Deus liberou palavras na vida de Eli. Ele tinha um ministério que Deus amava e fez prosperar. Porém ele foi brando, ele começou a julgar os outros, e foi brando com a sua própria casa, severo com os erros alheios, e não olhava para a sua casa, e a hipocrisia encontrou espaço. A acepção de pessoas e balança injusta o Senhor abomina. É abominação a Deus. Quando eu começo a fazer isso, acepção de pessoas, a minha família pode, a família dos outros não. Ou a família dos outros pode e a minha não. Isso é acepção de pessoas. Quando eu começo a usar a balança injusta e o peso injusto, é abominação ao Senhor. Olha o que Provérbios diz. Provérbios capítulo 20, verso de número 10. 2 pesos e 2 medidas, uns e outros, são abomináveis ao Senhor. E esses 2 pesos, 2 medidas é circunstâncias idênticas, atitudes diferentes. Circunstâncias idênticas, atitudes diferentes. Não pode, não pode. Por isso que o nosso Senhor vai falar: quer que os outros vos façam? Faça você primeiro. Seja o fiel dessa balança. Seja uma balança fiel. Por que, igreja? Porque o hipócrita, o que ele faz? Na hora de comprar, a vara é maior. Na hora de medir os outros, a vara é maior. Então exige uma justiça maior. Mas na hora dele vender, troca a vara e coloca uma vara menor. Então você ia comprar o tecido com esses abomináveis. Na hora que ele ia comprar o tecido de você, ele usava a vara dele, que era maior. Mas na hora dele vender esse metro, o metro dele já não tinha 1 metro. Na hora de comprar era 1,15 m. Na hora de vender, esse 1 metro que ele falava que tinha, já tinha 85 centímetros. Então era 2 medidas. Na hora de comprar, o peso dele, o quilo dele tinha 1,2 kg. Na hora de vender era só 800 gramas esse quilo. E é isso que o Senhor está falando.
como nós estamos medindo e como nós estamos pesando os nossos erros e os erros alheios. É uma balança fiel? É uma balança justa? É o mesmo peso e a mesma medida? Amém. Não é. Tem hipocrisia aí, tem erro aí, tem abominação aí. Glórias a Deus. Sejamos muito mais exigentes. E se você quer um caminho excelente, se nós queremos um caminho excelente, sejamos muito mais exigentes e severos conosco mesmo do que com os outros. Glórias a Deus. E hajamos com os demais sem parcialidade. A severidade e a exigência maior tem que ser com nós mesmos. Todo o tempo temos que estar examinando a nossa vida e temos que colocar a régua lá em cima. Temos que ser muito justo, nós para com Deus, buscar uma justiça excelente, e as demais, orar para que o Espírito Santo de Deus trate, amém? Então a primeira parte que entendemos e encontramos ao observar se a semente é semente de hipocrisia, se aquela folha que está brotando aí corresponde à semente de hipocrisia, é quando somos rígidos com os erros alheios e brando com os nossos próprios. Glórias a Deus. A segunda folha, sim, porque a gente conhece a semente quando está brotando pelas folhas que ela mostra. Então a segunda aparência que a gente consegue perceber que essa erva que está brotando no coração é hipocrisia ou não, é quando louvam os céus, mas na verdade amam o mundo. É como nosso Senhor Jesus nos ensina, que eles só louvam com os lábios, mas o coração e as obras está longe. Olha o que a palavra de Deus diz em Números, capítulo de número 22, versos 18 e 19. Então Balaão respondeu e disse aos servos de Balaque: ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia ir além da ordem do Senhor meu Deus, para fazer coisa pequena ou grande. Agora, pois, rogo-vos que também aqui fiqueis esta noite, para que eu saiba o que mais o Senhor me dirá. Glórias a Deus. Balaão já sabia, igreja. Balaão já sabia a vontade de Deus. E aqui no contexto o povo de Israel estava marchando do Egito para Canaã, estava passando pela terra dos midianitas e dos moabitas, e os dois se reuniram ali e falaram: esse povo é grande, e além de ser grande, Deus está com ele. Aonde esse povo coloca a mão, misericórdia. Se colocar a espada, então ninguém resiste. Mas tem um homem aí que vende encantamento. Tem um homem aí, Balaão. Se Balaão amaldiçoar, está amaldiçoado. Se Balaão abençoar, está abençoado. Vamos lá. E mandou. E na primeira parte, Balaão, fica aí os príncipes, recebeu os príncipes, vamos receber de Deus. Olha o que Deus diz, nós estávamos lendo o versículo 18. Olha no verso 12, do mesmo número 22, o que Deus já tinha respondido para ele antes. Então disse Deus a Balaão: não irás com eles, nem amaldiçoarás a este povo, porquanto é bendito. Deus já tinha decretado ali no versículo 12 que o povo de Israel era bendito, então não poderia amaldiçoar. Não tinha jeito para amaldiçoar, porque Deus já tinha abençoado. O decreto já estava estabelecido, e Deus não ia voltar atrás no seu decreto. Mas porque a primeira vez, tá bom, Deus responde isso a Balaão, Balaão responde, aí Balaque manda mais príncipes, mais honrado, mais dinheiro. Aí ele fala: não, eu não posso, ainda que seja a casa cheia. Ele até louvou a Deus, ele falou a verdade aí, mas buscou um jeitinho. Mas fique aí, que eu vou consultar a Deus e ver o que mais Deus tem para dizer. Deus já não tinha dito tudo, era bendito, não tinha como amaldiçoar aquilo que é bendito. Ou é sim, ou é não. Mas ele queria colocar um talvez, e até conseguiu, com conselhos malignos. Então note que o hipócrita, ele até louva a Deus com os lábios, mas e as obras? E as atitudes? Notem que, embora Balaão fosse enfático em afirmar que não se venderia por preço algum, mesmo assim pediu para que eles ficassem, pois iria procurar um jeito. Isso porque já era um sacerdote acostumado a se vender. Olha o que Números 22, o verso 7 vai dizer: então foram-se os anciões,
os anciãos dos moabitas e os anciãos dos midianitas com o preço dos encantamentos em sua mão. Então os anciões, ou em outras traduções vai falar os príncipes, ele já foi com dinheiro costumeiro de Balaão, que Balaão já cobrava para os encantamentos na primeira vez. Então ele já foi sabendo. Então Balaão já era um sacerdote, que embora fosse um sacerdote de Deus, embora tivesse ali alguns dons e Deus usava para pregoar também a sua palavra no meio daquele povo incrédulo, mas ele cobrava por isso. E há hipócritas que Deus usa, mas que na essência Deus não tem parte ali, porque até o Satanás, até o inferno, Deus usa para os seus proveitos. E olha como ele foi e tomou um partido. Ele, por dinheiro, ele tomou um partido. Por dinheiro, ele tomou uma parte. Por dinheiro, Balaão se envolveu na política ali do meio. Vamos trazer para os nossos dias. Será que essa semente de hipocrisia está no nosso coração? Somos cidadãos do céu. Acabou. Não somos brasileiros, não somos americanos, não somos africanos, não somos indianos, não somos chineses. Somos cidadãos do céu. Eu falo porque tem cristão aqui, tem cristão na Europa, tem cristão nos Estados Unidos, tem cristão na Índia, tem cristão na China, tem cristão na África. E nós todos somos o mesmo povo de uma mesma nação, a Nova Jerusalém. De graça recebemos e de graça damos. O Senhor nos deu de graça vamos dar. E o Senhor vai nos honrar com o fruto do nosso suor. E hoje não é diferente, igreja. Quantos evangélicos se envolvem com fervor e devoção na política? Quantos? A gente viu aí. Púlpito, que é lugar de pregar a palavra e levar a igreja a ver o Filho e crer nele, foi usada e está sendo usado para falar bem ou mal de político A e político B. O tempo e as ferramentas que o Senhor nos entrega para levar o Evangelho, que tem muitas ferramentas aí boas para falar do amor de Cristo ou da justiça do nosso Deus, é usado e levado em favor segundo os interesses desses mesmos evangélicos. Muitos foi como gado, levado por uma liderança interesseira, acostumado a se vender. Igreja, o que eu estou defendendo aqui é o amor de Cristo, é a verdade do Evangelho. E nós, como igreja, devemos defender a verdade do Evangelho. E não podemos nos vender nem para a direita nem para a esquerda. Mas se a agenda tal não corresponde com os nossos valores cristãos, o que a gente vai fazer? Prega a palavra. Mostre como a palavra de Deus ensina como deve ser uma família. Mostra como o amor e a justiça de Deus nos guia pela paz, pela alegria, pela bondade, pela benignidade, pela longanimidade, pela mansidão, pela fidelidade e pelo domínio próprio. Vamos apregoar e usar o púlpito de Deus para falar de Deus. Mas quantos sacerdotes que se venderam, e muitos evangélicos e alguns até cristãos verdadeiros, permitiu com que essa hipocrisia se manifeste no coração. Aí se entra, e a gente estava conversando isso, quando a gente estava preparando a palavra, eu estava conversando com um subsecretário ali da cidade, que foi fazer visita na escola, e a gente acabou tendo essa conversa, e eu fui explanar, vou falar do Evangelho. O que eu falei, o Espírito Santo me levou a falar, foi a pura verdade. O advento da política no Brasil só me mostra como vai ser fácil o anticristo subir nos púlpitos para com grandes coisas e com heresias desvirtuar a igreja. Não estou falando que o homem que foi colocado ali é o anticristo, não. Só estou falando como é fácil. É só agradar um e outro e falar algumas coisas referentes ao evangélico. Muitos milhares se atropelam e passam por cima, acreditando que estão fazendo certo. Então, igreja, se estamos tendo cuidado com as coisas desse mundo, e aqui não é só muita política não, mas eu estou falando da política porque Balaão foi vendido para tomar partido no meio da política também. Era um povo que Deus queria abençoar. Aí agora vamos falar, se Deus não quisesse, quem subiu ali a rampa e colocou a faixa não colocasse, Deus não é Deus para matar? Olha para o exemplo de Nabucodonosor. Quando Nabucodonosor olhou e falou, essa é a Babilônia que eu edifiquei para minha magnificência. O que Deus fez com ele? Vai comer erva.
vai comer erva. E note que o império de Nabucodonosor era imenso, eram muitos líderes, muitos reinos que ele ali governava. Então, para alguém matar Nabucodonosor enquanto ele estava ali comendo erva, era rápido, mas Deus também não deixou. Deus falou: você vai comer erva e vai saber que você está aí porque eu quero, eu dou e eu tomo, e depois eu vou te colocar de novo, que é para confirmar. Porque se Nabucodonosor tivesse morrido, Deus tirou de lá, aí o homem foi e matou. Mas Deus tirar depois um louco que estava comendo erva pelo capim, pela raiz, e colocar de novo no trono do maior império do mundo, é só Deus mesmo. Porque quantos ali não poderiam conspirar e querer matar? Então é Deus que quer. E se quiser perseguir, colocar a fornalha, Deus vai mandar o quarto anjo. Se jogar na cova do leão, Deus vai mandar o anjo. Mas se colocar na fornalha e Deus não quiser mandar o anjo, vai morrer como que morreram quando o Império Romano, quando Nero perseguiu. Vai morrer na boca de leão do Coliseu. Porque Deus quer. A única coisa que eu peço para Deus é que na hora da morte eu veja o céu aberto, Jesus Cristo de pé e a glória de Deus manifesta. É disso que eu quero, porque a minha preocupação não é contra essa carne, não é com essa carne, porque essa carne vai perecer. Então eu não posso me preocupar com essa carne, e nem aonde ela está. Céus e terra passarão, mas a palavra do Senhor não há de passar. Então o nosso partido, a nossa bandeira é Cristo, é Cristo. É que eu vou falar do amor de Cristo, e se eu ver que tem alguma coisa errada, eu vou falar da justiça de Cristo, com a mesma balança e com a mesma medida com que eu me meço a mim. E muitas das vezes tem que usar mais misericórdia lá do que cá, porque aqui sabe, lá não. Lá eu tenho que pregar o conhecimento. Então, se tem essa semente no nosso coração, se nós nos deixamos levar em algum tempo com os cuidados desse mundo e não buscando as coisas que são de cima, cuidado, pode haver hipocrisia aí. Cuidado. Não, mas eu estou ajudando a Deus. Deus só quer que você vá e pregue o Evangelho. O Evangelho. E o Evangelho é o caminho estreito que leva à porta estreita, que leva a Cristo. É isso. Por isso que Jesus Cristo foi claro. Em Mateus 22, verso 21. Na parte B, para a gente entender. Então ele lhes disse: dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Glórias a Deus. Acabou, igreja. É só dar a César o que é de César e entregar a Deus o que pertence ao nosso Senhor Jesus. Glórias a Deus. Aleluias. Agora vamos falar do outro. Então note que foi crescendo. Medida, 2 pesos, 2 medidas. É fácil de ter. É fácil a gente ser brando conosco mesmo. Aí cresce um pouco mais. A gente começa a louvar a Deus só com os lábios, e as nossas atitudes começam a mostrar outras coisas. A árvore está crescendo. Aí vem mais um. Falam do Espírito, mas andam na carne. Aí pronto. Aí já está ficando uma árvore feita. E aí dá mais trabalho. Olha o que a palavra de Deus diz em Mateus, capítulo de número 23, verso de número 3. Todas as coisas, pois, que vos disserem que observeis, observai-as e fazei-as, mas não procedais em conformidades com as suas obras, porque dizem e não fazem. Porque dizem e não fazem. Agora, nessa situação aqui, igreja, devemos nos examinar. Não é o céu que seduz os hipócritas. Não é o amor que os leva a se privar de algumas coisas do mundo. Não. Para eles, o ter, a aparência, é melhor do que o ser de fato. Se eu tenho a aparência de cristão, já está bom. Se na igreja eu pareço cristão e para o povo pareço cristão, tá bom. Aí acaba ficando só sendo evangélico e crente. Tá bom, é até melhor do que o ser de fato, porque o verdadeiro cristão tem que renunciar a muita coisa, tem que matar muito eu, tem que tomar a cruz a cada dia para seguir a Cristo. Mas o hipócrita não precisa tomar a cruz, é só seguir. Aqui está andando Cristo, eu vou andar aqui, mas não leva a cruz, leva a bagagem antiga, não toma o fardo de Cristo, não toma o jugo de Cristo, leva o fardo e o jugo do mundo. Acostumado com essa vida, não percebe o engano que está caindo.
Então, para eles, o melhor é ter do que ser de fato. É até mais fácil para quem é carnal, para quem é mundano. E aí, a opinião dos homens acaba se tornando mais importante que a opinião de Deus. Por exemplo, o hipócrita reconhecer que errou, o Espírito Santo manda pedir perdão. Eu vou pedir perdão nada. Eu estou num grau tão elevado, as pessoas me têm tão alta conta. Eu vou ter que ir lá pedir perdão por alguma coisa que eu fiz. Eu vou continuar aí, daqui a pouco esquece. O tempo esquece. É muito mais fácil pensar assim do que se humilhar e se sujeitar ao julgamento do irmão. O irmão vai julgar, você vai pedir desculpa, o irmão vai julgar. Se ele vai agir com severidade ou se ele vai agir com misericórdia, é com ele. Eu errei e eu pedi perdão. Diante de Deus, o julgamento de Deus, que é o mais importante, Deus sabe. Mas eu também tenho que me retratar com o próximo. Mas o hipócrita, ele não quer. Não é. E é capaz de ele estar errado, querer nos convencer de que o errado somos nós. Essa é a atitude do hipócrita. Só os ramos que estão ligados na videira verdadeira, só aquele que está ligado na videira verdadeira pode desenvolver o fruto do Espírito. Porém o fogo, igreja, e é isso que devemos ter noção, conosco mesmo e com aqueles que estamos dando ouvido, o fogo arde até mesmo na sarça, como já foi pregado aqui. Por isso que Paulo nos diz, presta atenção nessa mensagem que é muito importante. O fruto, o verdadeiro fruto do Espírito, o amor, a paz, a alegria, a bondade, a benignidade, a longanimidade, a mansidão, a fé e o domínio próprio, só tem o ramo que está ligado na videira verdadeira, que é Cristo. Mas o fogo do Espírito, o fogo arde até mesmo na sarça. Então pode ser que, pastor, mas o apóstolo tal, ele orou e a mulher levantou da cadeira. O bispo tal, ele orou e a pessoa foi curada da AIDS. O pastor tal entregou uma palavra, uma teologia perfeita, revelou minha vida toda, até mesmo meu RG e meu CPF. O fogo arde até mesmo na sarça, mas o fruto só tem o ramo que está ligado na videira verdadeira, que é Cristo. Glórias a Deus. Olha o que Paulo diz para a gente entender essa diferença entre fruto e dom. 1 Coríntios, capítulo de número 13, verso de número 2. Olha o que a palavra de Deus diz: ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Tudo isso é dom do Espírito. Profetizar, conhecer mistérios, palavra de ciência, palavra de profecia, fé para operar milagres e operar maravilhas é dom, mas o amor é fruto. Então eu posso ter o dom e ser como um sino que tine. O Espírito Santo vai me usar por determinado tempo, mas eu não vou entrar no céu. E muitas das vezes, por a gente ter o dom, a gente acaba se acomodando e não aperfeiçoa esse fruto, porque devemos dar fruto e o fruto deve permanecer. Não é só ter o fruto e permitir com que o fruto se estrague e caia. O fruto deve permanecer. Deus é amor. E se tem uma coisa que o hipócrita ele não desenvolve, é o amor. O que ele desenvolve é o interesse. O hipócrita gasta todo o seu tempo e esforço na busca por dom, e nenhum tempo e nenhum esforço para desenvolver o fruto. O importante é profetizar, ainda que seja como Saul ou como Caifás. Saul já estava rejeitado e ele ainda assim profetizou quando estava andando com o profeta. Caifás, o sumo sacerdote, profetizou acerca de Jesus. Foi usado pelo Espírito porque estava na condição de sumo sacerdote para profetizar. Estava no lugar certo, na hora certa. É essa ferramenta que o Espírito usa. Usou. Mas aí foi aprovado? Adentrou? Glórias a Deus. Eles buscam, os hipócritas, eles querem julgar como Sansão, mesmo cego. Sansão julgou mais quando estava cego e acabou morrendo nesse juízo do que antes, quando brincou. Mas o importante é profetizar, o importante é julgar, o importante é que os homens os olhem e os admirem.
O que nós estamos buscando? A aprovação e o favor de Deus ou a admiração dos homens? E aqui eu estou falando a discípulos novamente. A palavra está sendo dirigida a discípulos e não a muitos milhares. E não a muitos milhares. Eu louvo a Deus porque Ele permitiu até uma quantidade reduzida de pessoas, porque alguns poderiam até se escandalizar se não estivessem preparados para uma palavra dessa. A palavra está sendo dirigida a discípulos. Glórias a Deus. Então, o que estamos buscando? Glórias a Deus. Olha só como isso é bem verdade. Como podemos ter o dom e não ter o fruto, e ainda cheio de dom ficar do lado de fora. Mateus, capítulo de número 7, verso de número 22. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? E em Teu nome não expulsamos demônio? E em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? Olha a obra dos que ficaram de fora. Não me entendam mal, igreja. Agora novamente, para dissipar todo o mau engano do coração e da mente, não estou pregando contra os dons do Espírito. Não. Só estou falando a excelência do fruto. E como é muito mais fácil buscar dom do que buscar o fruto. O fruto requer mortificar as obras da carne. Requer lutar contra a carne e buscar andar no Espírito. Glórias a Deus. Olha o que a palavra de Deus diz, para a gente entender como o dom também é de Deus e também devemos buscar o dom. Mas primeiramente o caminho mais excelente é buscar o fruto. Glórias a Deus. 1 Coríntios capítulo 12, verso de número 7. Olha o que a palavra de Deus diz: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. O Espírito Santo vai usar cada um para aquilo que é útil. Ele tem uma obra para cumprir aqui nessa terra de viventes, até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. É preparar a noiva e levar até o noivo. Então Ele vai usar aquele que for útil ali naquele momento. Glórias a Deus. Então nós devemos ser útil ao Espírito e nos colocar e falar: eis-me aqui, Senhor, envia a mim. Devemos buscar assim. Glórias a Deus. Olha o que 1 Pedro diz, capítulo 4, verso de número 10. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Glórias a Deus. Então devemos exercer o dom do Espírito. Cada um recebe o dom. E Deus tem uma variedade de dons. É palavra de profecia, é palavra de ciência, é operação de milagres, é operação de cura, é dom de língua, é dom de interpretar a língua. O Espírito Santo usa do jeito que quer, da maneira que quer, para aquilo que for útil. E Ele sabe como é que é o mais útil. Ele sabe. Então nós devemos buscar o dom, mas não é porque também fulano de tal tem um dom, que Deus toma e vou colocar aqui, tomou o pastor para entregar uma palavra de profecia a toda a igreja. Eu também quero, não, só quero se for essa palavra. Não, é dom para aquilo que for útil. Temos que nos colocar à disposição. Eis-me aqui, eu quero ser uma ferramenta útil, e sei que os dons do Espírito é para aquilo que quer. Se for para me ensinar, amém, estou receptivo à palavra de conhecimento, e vou dedicar tempo no estudo da Escritura para que esse dom seja aperfeiçoado. Se for dons de milagres, amém, eu vou ir, vou orar e vou falar do amor de Cristo, e o Senhor vai operar milagres. Se for o dom de línguas, amém. Se for o dom de interpretar línguas, amém. Usa como quer, mas vai chegar o dia em que os dons cessarão, mas nunca chegará o dia em que o fruto cessará, porque o fruto tem que permanecer. Glórias a Deus. Então Paulo vai dizer em 1 Coríntios 12, 31: portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Glórias a Deus. Então a gente deve procurar com zelo sim os melhores dons, mas a nossa prioridade é o caminho mais excelente. É o caminho mais... E qual é o caminho mais excelente? O fruto, o amor de Deus. E o amor que estou falando não é só o amor de um pai para com um filho, um amor de um marido para com uma mulher, um amor de um amigo para com um amigo. O verdadeiro amor para com Cristo e tudo aquilo que Cristo é de fato. Amém, igreja? Glórias a Deus e aleluia.
O que estou dizendo é que uma pessoa pode ser iluminada pela luz da palavra de Deus. A pessoa pode ser iluminada pela luz da palavra de Deus. Conhecer as virtudes do século futuro, provar do dom celestial, participar do Espírito Santo e ainda assim recaírem e se exporem a todo tipo de vitupério. Isso é possível quando permitimos a hipocrisia ter espaço em nosso coração. Por isso que Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 13, verso de número 8: o amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará, aquele conhecimento em partes que agora temos. Glórias a Deus. Amém, igreja? Gálatas 5:25, guarde para todos nós: se vivermos em espírito, andemos também em espírito. E se nós andarmos no espírito, não terá espaço para hipocrisia em nosso coração. Não sejamos cobiçosos de vanglória, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Não. Eu quero o dom não é porque o outro tem. Eu quero o dom porque eu quero ser útil à obra. Eu quero trabalhar não é porque o outro está trabalhando. Eu quero trabalhar porque eu fui chamado para ser ceifeiro na seara do Senhor. Glórias a Deus. Eu quero o privilégio de ser titulado cristão, não é somente porque crente é tomado em boa conta. Outrora éramos mais, mas são tantos hipócritas no nosso meio que as pessoas ficam um pouco pé atrás. E eu falo, isso é verdade, igreja. Há uns 25, 30 anos atrás, se falasse que era crente, tinha uma confiança muito mais do que hoje. Hoje, se a gente falar que é crente, é capaz de ficar um pé atrás. Tamanha hipocrisia acabou adentrando e tendo espaço no nosso meio. Glórias a Deus. Não, mas porque zelamos pelo bom nome do Senhor, é que nós matamos toda sorte de hipocrisia. Conclusão: não sejamos como a amaldiçoada figueira no caminho para o templo. Estava no lugar certo, estava no solo correto, a caminho do templo. Por isso estava cheia de folhas, mas foi amaldiçoada porque era incapaz de alimentar os famintos, pois não tinha nenhum fruto. Glórias a Deus. Que nós possamos ter folhas e frutos, dons e fruto do Espírito Santo. Por quê? Porque a hipocrisia já é um fruto por si só. É um fruto do orgulho e o desejo de parecer melhor do que realmente é. Por isso que o nosso Senhor nos adverte. Lucas 14, verso de número 11: porquanto qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. E de novo, Gálatas 6:3: porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmos. Amém, igreja? À medida que matamos o orgulho, à medida que nos humilhamos aos pés do Senhor, também não é aos pés do mundo, à medida que matamos o orgulho, consequentemente matamos a hipocrisia. Por isso que a palavra de Deus nos adverte, Romanos capítulo 12, verso de número 3: com base na graça que recebi, dou a cada um de vocês a seguinte advertência: não se considerem melhores do que realmente são. Antes, sejam honestos em sua autoavaliação, medindo-se de acordo com a fé que Deus nos deu. Glórias a Deus. Outrora não tinha conhecimento, amém. Essa medida de fé eu não tinha, então eu não poderia me medir. Mas hoje temos o conhecimento e sabemos o bem que devemos fazer, amém. Essa medida de fé hoje eu tenho. Glórias a Deus. Aí depois Romanos 12:10: dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Amém, igreja? Glórias a Deus. E para terminar, eu deixo aqui 1 Pedro capítulo 5, verso de número 6: portanto, humilhem-se sob o grande poder de Deus, e no tempo certo Ele quem? Deus os exaltará. Se portarmos-nos como vasos de honra na casa de Deus, Deus nos honrará. Se nossas atitudes forem de vasos de desonra, Deus nos
destruirá. Amém? E que assim a hipocrisia não tenha espaço no nosso coração. E eu agradeço a oportunidade no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Glórias a Deus. Glória a Deus. Irmãos, eu acho que falou muito de uma palavrinha que tem 4 letras, que chama amor. Abre para mim 1 Coríntios capítulo 13, versículo 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu demorei para entender muita coisa na minha caminhada da fé. A gente tem que tirar bastante tempo desse texto, porque esse texto define aquilo que a gente deve guardar principalmente. Olha como ele começa dizendo, lá no versículo 3: ainda que eu dê aos pobres tudo o que eu possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, mas se não tiver amor, nada disso me valerá. Como que é possível eu dar tudo o que eu tenho para os pobres e não amar? Define para mim. Essa é uma pergunta que eu me fiz quando eu comecei a meditar nisso, irmãos. Como é possível? Qualquer um que olhar vai falar, não, esse ama, mas diante de Deus corre um sério risco de não amar. Ele não está dizendo que eu não posso dar, ele está dizendo que eu posso dar, mas junto com isso tem que ter o quê? Para a gente entender isso, a gente tem que olhar toda a definição de amor, irmãos, e tem que se enquadrar essas doações em toda a definição. Aí ele começa, olha lá, o amor é sofredor, o amor é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita e não suspeita mal, não folga com injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Imagine que um morador de rua vai lá, bate na tua porta, te pede ajuda, aí você cata os teus bens e dá um dia, aí ele volta para a condição de rua dele, aí ele volta de novo no outro dia, bate, você vai lá e dá os teus bens para ele. Chega no 3º dia, volta de novo. Aí eu pergunto, em algum momento falou da palavra de Deus para esse morador de rua? Eu dei todos os bens aos pobres e não o que? Amei. Ah, pastor, eu dei e falei da palavra de Deus. A pergunta é, ele está praticando? Ou eu dou, falo da palavra, aí ele volta à vida da velha criatura? Aí a gente, pastor, mas o amor tudo suporta, tudo sofre, tudo crê, legal, mas sobe um pouquinho. No versículo 4, aí está aqui, ó, o amor não trata com leviano. Olha como é complexo a gente equalizar essa balança, irmãos. Eu tenho que suportar, eu tenho que crer, eu tenho que esperar, mas eu também não posso ser o quê? Leviano, e aí? Aí eu só coloco na balança a parte final do versículo do que significa amor, mas eu não olho para a parte que fala que ele não é o quê? Quando Deus pesa a igreja de Tiatira, se não me falha a memória, e lá ele diz que tem obras de Jezabel, chegou uma hora ele vira e fala o quê? Deite tempo, o quê? Você sabe que ele está dizendo, eu esperei, eu suportei, eu acreditei, mas até aqui, daqui para frente você já está sendo o quê? Leviano, não muda. Irmãos, eu tenho os dons do Espírito, aí eu vou lá, uso os dons do Espírito para que a pessoa continue vivendo uma vida de erro. Isso é amor? Se a Bíblia diz que aquele que ama o mundo e o que no mundo há, o amor do Pai não está o quê? Nele. Então, a gente pegar toda essa definição e colocar na balança e conseguir equilibrar essa balança, a ponto da gente viver, olha, o amor é sofredor, então vai ter um tempo que eu vou sofrer, mas é um tempo, irmãos, mas só sofrer, é benigno, não é invejoso. Já aprendemos que a sabedoria terrena, ela produz esse fruto, mas a do céu tira isso de nós. Então a gente vem com essa sabedoria terrena, a gente não permanece com ela, não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência. Irmãos, quando Deus medir a gente, falar de amor, falar, e aí, você está me amando sobre todas as coisas? A pergunta é essa, a gente se enquadrou, olha aqui, não folga com a injustiça, mas folga com a... Tem gente vivendo no erro e folgando no erro, irmãos. E por que ele folga aqui no erro? Por causa da longanimidade de Deus, que é o amor que tudo que espera, tudo sofre, tudo suporta. Mas a hora que Deus parar de suportar, que ele mandar a justiça dele, irmãos, porque o copo encheu. Então se eu fico folgando naquilo que está errado, eu não amo. Se eu fico só suportando e também não ajo, eu não amo. Então tem que pesar isso na balança, e isso tem que estar em equilíbrio. Eu só tenho uma certeza: quando a gente ama como Deus ama, vivendo todos esses valores aqui,
eu e você nos tornaremos homens, que é a imagem e a semelhança de quem? Eu não tenho dúvida disso. Então pesem isso, tá? Vai exercer a caridade, o amor ao próximo, acolhe sim, estende a mão sim, ajude sim, ampare sim, mas cuidado para não ser o quê? Leviano. Irmãos, durante muitos anos eu fiz obra de rua. Toda sexta-feira a gente saía para entregar alimento. Não tinha ajuda de ninguém. A gente fazia por amor. Mas eu tinha uma pergunta que eu me fazia. Eu ia uma sexta-feira, aquele morador de rua estava lá. Eu ia na outra sexta-feira, aquele morador de rua estava lá. E a gente lá orava por ele, entregava, estava lá. Eu ia de novo, 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 estava lá. Chegou uma hora que eu olhei para o céu. Aí sabe qual é a palavra que vem? Ainda que distribuísse todos os bens aos pobres, se ele não tivesse amor, estava indo. Mas sabe quando aquele morador estava mudando? Estava cômodo. Fico lá na rua, nas sarjetas, o outro traz comida, traz as coisas, traz, eu não mudo o quê? O que eu deveria fazer? Eu deveria uma sexta aí, na segunda aí, na terceira aí, a hora que eu ver aquele meu morador de rua vir um outro lado, eu pulo ele e vou no outro, ó, isso aqui é para você. O outro vai falar, mas cadê a minha? Não, você já recebeu o conhecimento da verdade, você já recebeu ajuda, você não quer mudar do quê? De vida. Isso é não ser o que, irmãos? Fingido, não. Sustentei gente de rua por muito quê? Muito tempo. A gente tem que saber pesar as coisas direito. Não é fácil viver o amor de Deus, porque Deus não é leviano. Ele não tem o culpado por aquela pessoa não está naquela condição de rua, irmãos, em vão. Deus pode estar provando ele? Pode. Mas fui moço e hoje sou velho. Eu nunca vi o que? Um justo. E o amor, o que, irmãos? Desce aqui. O amor folga na... Eu nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência o que? A mendigar o pão. Muda de posição para tu ver se Deus não muda a realidade da história da vida. Então chega uma hora que a gente só fica aqui, tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Fica fingindo que tá tudo bem e não tá nada bem. Tá nada bem. Tem uma hora que tem que falar, ei, o amor folga na justiça. Se você não mudar, não converter, vai ficar até quando? Ei, o amor não é leviano. A gente precisa aprender o que é o quê? Amar como Deus. Jesus botou essa régua, tá? Se amar como eu amo, você vai dar tudo que você tem para os outros aí. Jesus falou, ame o teu próximo como eu, o quê? Eu os amei. E guarda algo, você pode ter certeza, no amor de Cristo. Ele sofreu, porque ele padeceu morte de cruz, ele tomou a sua cruz, o que é? E seguiu. Ele foi benigno, ele não foi indecente, ele não foi leviano, ele pregou a justiça, ele disse, se a minha, a sua justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entraremos no reino de Deus. Ele suportou muitas coisas. Pega o exemplo de Pedro. Pedro negou Jesus, ele suportou esse processo, até o dia que Pedro se converteu também. Ele esperou, ele creu. Então a gente tem que tomar cuidado de restringir a definição do que? Do amor. Tem a partezinha que é suave, que não indispõe com ninguém, mas tem a partezinha do amor ali, irmãos, que a gente vem, enfia o dedo na ferida assim, ó, e fala, e aí, vai mudar ou não? Que a gente use os dons de Deus, como o pastor pregou, mas junto dele venha carregado de amor. Mas não é esse amor que a gente ouve por aí não. A Bíblia fala que o amor apaga a multidão de pecados. Ou seja, o amor tira o pecado do mundo. Amém?